Bom, boa noite, tudo bem com vocês, turma? Boa noite, Boa noite, professor. Tudo bem? professor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 22/9, dia da primavera. Chegue aí, primavera, com muita água, muita chuva. Que Boa noite, maravilha, né? professor. Oi? Boa noite. Boa noite. Ô, gente, eu não tenho mais câmera. Quer dizer, não é que eu não tenho câmera, agora eu não tenho mais note, meu. Eu só tô com o PC. Por que o meu não aparece fotinho? O de vocês aparece fotinha. Porque tem que logar com o Facebook para aparecer a foto. Ah, Quando O você abre o Face Zoom, ou o você pede Google? para conectar direto no Facebook. Aí ele pega a foto que tá no seu Facebook e deixa aqui. legal. Vou fazer isso. Ou como o Google também, tá? Você pode conectar como o Google na hora que ele Verdade, pedir. é. Isso, aí aparece as fotinhas da gente de um ou de outro, né? Pelo menos isso. Agora que eu não tenho mais note, quer dizer, tá para arrumar, né? Agora eu tô com um PC normal, com desktop, aliás. Ah, você está sentadinho aí, você não pode se mexer, né? É isso, gente? O quê, professor? Como assim não posso me mexer? Levar o laptop para cá e para lá. Ah, não, agora não tem jeito, não. Até para ir no banheiro. Se vocês falarem comigo e eu estiver nesse intervalo, me pegou. Ah, meu Deus! Põe aí no máximo, eleva o som que a gente te fala para você. Bom, vamos lá, turma. Eu que perdi aí 5 minutos, achando que estava na reunião certa, estava na reunião errada. Então vamos lá, já vamos dividir o nosso slide aqui com vocês. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio. Onde a gente parou foi aqui, né? No nosso triangulinho bonito, não é isso? Estão vendo aí? Sim, professor. Estamos vendo. Tá. Então, aí nós já estamos naquela fase maluca que eu subi os degraus da empresa e estou pensando lá como um administrador da empresa, como um gerente da empresa. Ontem nós falamos muito que essa técnica do planejamento estratégico prevê que a gente faça dentro da empresa uma avaliação desse triângulo de tomada de decisões. Estratégia de estocagem, estratégia de transporte e estratégia de localização. E vocês foram convidados, né? A JSL ganhou uma concorrência para transportar 6.000 empregados da residência para o trabalho, do trabalho para a residência lá em Campos do Goytacazes, e vocês estão aqui ajudando a gente a operacionalizar esse processo, ok? Então, a gente viu primeiro a estratégia o planejamento da logística, que são as metas de serviços aos clientes. Então, a gente viu um por um. Eu vou ter que entender muito bem o que o cliente quer. E aí, ontem a gente fez algumas perguntinhas e a Lara falou, professor, deixa mais claro quais são essas metas, tá? Então, meta é algo que tem que ter resultado. É aquilo bem próximo da gente. Então, eu dei um exemplo bem simples ontem, que a empresa quer que os empregados cheguem com no máximo 10 minutos de antecedência. Então, isso é uma meta. Ela não quer 9 minutos, 8 minutos, 7 minutos. Ela quer, por exemplo, que o pessoal que entre às 8 chegue lá no máximo 10 para as 8. Então, isso é uma meta. A gente falou também da meta de o motorista que for buscar as pessoas esperar no máximo 1 minuto. Se a pessoa que eu fui lá buscar não sair, é para o motorista zarpar. Ok? Isso foram exemplos de meta. Tá? Por enquanto, eu não vou perguntar outras, não, mas quando a gente faz esse planejamento logístico, ok? Quando a gente faz esse planejamento logístico, a gente tem que entender muito bem o que o cliente quer, o que o cliente precisa. E aí nós vimos, então, a estratégia da localização das instalações. Então, a gente chegou lá, né? Vocês, agora eu estou falando como vocês, né? Vocês, como gerentes contratados para fazer a operacionalização desse processo, a primeira coisa que vocês vão lá escolher é a localização. E aí vocês vão definir essa localização.
E eu até brinquei, né, que em função do problema da localização, deixa eu ver se está no último aqui, que pode ser que fique até um pouco mais caro. Então, assim, encontrar alocação de custos mais baixas ou alternativa de maior lucratividade é essencial da estratégia de localização. Só que, às vezes, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar... Boa noite, Gabriel. Boa noite, Garcês. Boa noite, Antônio. Vitor. Eu posso estar encontrando uma estratégia de localização, eu sou meio puxa-saco da empresa, do dono, aí eu encontrei uma localização um pouco menor do que deveria e alguns dos veículos têm que dormir do lado de fora. Isso pode causar um prejuízo. Então, a gente tem que fazer o negócio correto, né? Correto tanto para a empresa que nos contratou, quanto para a empresa em que a gente está trabalhando, ok? Vamos lá. Então, agora a gente vai numa nova estratégia, que é a estratégia de decisão de estoque, ok? Então, no triângulo de tomada de decisões, eu tenho que entender o que o cliente quer, saber qual é o nível de serviço que ele quer para eu ofertar aquilo que ele quer. Lógico, eu vou ter que fazer minha estratégia de custos ali dentro. Aí veio a estratégia da localização e agora a estratégia do estoque. O que diz a estratégia do estoque? Alocar, empurrar estoques aos pontos de armazenagem ou puxá-los para os pontos de estocagem, de acordo com as regras de reposição. São estratégias diferentes. Então, não sei se vocês lembram, olha só, mas a gente vai falar um pouquinho aqui. O que é a estratégia de empurrar e a estratégia de puxar? Então, vamos lá. Quando eu sou cliente e peço uma pizza, significa que o fabricante da pizza só vai fazer a pizza depois que eu fizer o pedido. Isso. Então, essa estratégia chama-se puxada. Então, o produto só vai ser fabricado a partir do momento em que eu tiver o pedido confirmado. Ok? Isso chama-se estratégia puxada, que é essa aqui de baixo, puxá-los para o ponto de estocagem. A estratégia empurrada, por exemplo, é aquela que o dono das fábricas de produtos commodities, né, que a gente chama, arroz, feijão, macarrão, principalmente alimentos e bebidas, fazem no supermercado. É a estratégia que, para o cliente final, é uma estratégia empurrada, porque eu chego no supermercado e está tudo lá. Eu não preciso fazer o pedido, porque alguém fez o pedido para mim e foi o varejista. O supermercado, ele fez o pedido e já colocou tudo na prateleira. Então, quando eu saio e vou comprar a mercadoria, lembrem-se disso, né? Produto, mercadoria, carga. O produto, ele ora é carga, ora ele é mercadoria. Ele é mercadoria quando o produto está disponível na prateleira. Então, quando eu cheguei lá para pegar a mercadoria, ela já estava lá disponível. Então, para mim, cliente final, essa estratégia é uma estratégia chamada de empurrada, porque eu não preciso fazer o pedido para saber que o produto, né, a mercadoria já está lá à minha disposição. Então, no caso de uma empresa que vai ser a nossa, uma empresa transportadora de pessoas, qual vai ser a estratégia de estoque nosso? Empurrado ou puxado? Bora lá. Na minha visão, empurrado. Empurrado. Justifique. Muito bem. Acredito que sim. 99% dos itens deverão ser empurrados. Aí, aquela coisinha que eu adoro, né? Justifique. Antônio Carlos, por que é empurrado? Por que vocês acham que é empurrado? Tá certo, pensamento... Professor, na minha visão, é um processo empurrado porque a gente trata de transporte. Quando a gente trata de transporte, a gente tem estoque, não é? E o estoque são pneus, lubrificante, salubre. A gente tem que ter o controle disso, para a gente fazer a revisão preventiva e corretiva da nossa frota. Muito bem. O caminho é exatamente esse, Antônio Carlos. E os outros
que estavam pensando dessa forma e não quiseram falar é exatamente esse. Quando eu trabalho nesse sistema, principalmente em que é um veículo, e que esse veículo, às vezes, mesmo antes de eu fazer a preventiva, Antônio, eu tenho que corrigir alguma coisa que quebrou, queimou uma lâmpadazinha do freio, uma lâmpadazinha da seta, que nem é tão complicado assim. Imagine se a cada vez que queima uma lâmpada dessa, eu tenho que sair na loja ou fazer cotação para saber quem é que vende a lâmpada mais barata para depois comprar, o carro está parado. Se eu tiver um controle de estoque, ou seja, aquele controle de estoque empurrado, com todos os produtos na prateleira pronto para eu usar, eu vou conseguir reparar o problema mais rapidamente e colocar o carro de volta. Muito bem, parabéns, turma, muito bem. Ficou fácil? É tranquilo essa decisão de estoque no termos de empurrado e puxado? É. Por quê? Eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo efetivamente naquele momento. E se o meu trabalho é um serviço em que eu tenho que deixar sempre, ou a maioria das vezes, quase que 99% dos veículos à disposição, a minha decisão de estoque tem que ser empurrada. Ou seja, eu tenho que ter todos os produtos à mão. Ou, pelo menos, quase todos. Pode ser que algum deles, né, por ser mais caro, eu vá esperar ter a oportunidade de usar. Mas, normalmente, principalmente esses pequenos, né, que a gente acabou de falar, né, o óleo de freio, óleo de motor, essas coisas tem que estar tudo disponível. Água de radiador, né, tudo isso aí tem que estar disponível. Pneu, de repente, talvez um pneu mais complicado eu possa comprar, né? Mas aí eu tenho que saber que eu vou ter que ficar com o veículo parado. Muito legal. Parabéns. Vamos lá. Ainda dentro da decisão de estoque, segundo item. Localizar seletivamente vários itens da linha de produtos em armazéns de fábricas regionais ou de campo, ou gerenciar nível de estoque mediante um método de controle contínuo, são estratégias adicionais. Então, está falando a mesma coisa do que a gente já acabou de falar, tá? Então, por exemplo, se eu posso levar tudo ou quase tudo para o meu armazém e fazer ali o meu controle de estoque, eu vou fazer isso. Então, uma estratégia adicional. Se eu não posso fazer isso, por exemplo, há um motor, eu não vou ter um motor em estoque, né? Então, eu tenho que ter localizado seletivamente quais são essas empresas que têm no meu âmbito da cidade ou no meu âmbito do estado, e na hora em que eu precisar, eu poder localizá-los e fazer a troca, tá? Então, por exemplo, eu tenho um motor a diesel de um ônibus, e aí, se for, né, alguma coisa assim, eu tenho que trocar, e é um pouco mais complicado. Não dá para ter um motor a diesel, não é um equipamento ou uma mercadoria que eu tenho que ter em estoque. Então, legal, muito bom, galera. Vamos lá, vamos ver se ainda. De estoque é isso aí. Então, por exemplo, se eu vou ter o estoque, então eu decidi ter o estoque, o meu armazém tem que ser compatível com isso, né? Então, o meu prédio tem que ter local específico para que eu possa fazer isso. E, normalmente, a gente chama isso de almoxarifado, onde a gente tem o nosso estoque, o nosso pequeno estoque de produtos para uso, eu chamo de almoxarifado. E, normalmente, existe alguém que cuida dessa parte do almoxarifado, porque tem todos uns cuidados especiais, né? Com quem pega, com quem usa, quando retorna a peça usada, porque isso tudo é um controle, isso tudo trata-se de produto de alto valor agregado e que, às vezes, se você bobear, ele escapa pelo ralo, né? Aí as pessoas nem sabem. Todo dia o cara está indo lá pegar uma vela, nunca traz a vela velha. Pega uma vela nova, nunca traz uma vela velha. Tem alguma coisa de errado nesse processo. Não é assim que acontece. Ok, turma? Só para ter uma ideia, eu gosto de falar umas historinhas, né? Eu em 2002, eu fui promovido, né? Eu saí de técnico de operação na Petrobras e fui ser coordenador de um terminal aqui em Cubatão. Um terminal onde estão as pessoas que trabalham, a tancagem, os equipamentos, tudo lá dentro, né? Aí um dia, primeiro dia de trabalho, nossa, mas assim, eu nunca tinha ido lá daquela forma, né? Com os olhos que eu fui daquela forma. Eu entrava às 7h30 da manhã, aí tinha um carro à disposição, eu cheguei mais cedo, mais 7 horas,
Mas quando eu entrei ali, para quem conhece o bairro Ponte Preta, ali em Cubatão, sabe aquele bairro que normalmente, quando tem muita chuva, ele alaga, tem uns problemas de moradia lá. Aí eu estava entrando lá na rua. Pilões, é isso? Os pilões? Pilões, isso, Ponte Preta e Pilões. O nome, assim, a gente conhece como Pilões, mas o bairro lá pra gente, o nome é Ponte Preta, tá? Aí em Pilões, vamos falar assim, eu entrei em Pilões, cara, mas aí eu via tanta gente saindo de Pilões, que o pessoal que morava ali ia trabalhar ali em Cubatão, e eu via tanta gente com o uniforme da Petrobras. Mas, caraca, assim, 80% das pessoas que saíam de Pilões saíam com o uniforme da Petrobras. Calça cinza, antigamente, né, que hoje mudou um pouquinho, né? A calça cinza e a camisa de manga comprida cinza e o símbolo Petrobras. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Rapaz, que coisa mais incrível, cara. Será que esse pessoal saiu agora do turno e eu não conheço? E aí foi no segundo dia, foi no terceiro dia. Eu falei, cara, isso é uma rotina. Mas, pô, peraí, como é que pode, né? O que aconteceu? Aí lá foi eu pesquisar com a turma. Né? Pô, pessoal, o que acontece aí, né? Não sei o quê. Cara, a maioria dos operadores pegavam um uniforme novo e às vezes tinha lá 10, 20 uniformes novos dentro do armário deles. E quando vinham os uniformes novos, eles pegavam os novos e aqueles que estavam novos, eles doavam. Olha só, eles doavam o que não era deles, né? Isso não pode, né? Tá? Isso não pode. E não era um, eram quase todos. Aí depois que eu descobri, eu falei, pô, pessoal, isso não pode, cara. Isso é dinheiro público, você não pode fazer isso. Por mais que você tenha boa vontade, com o dinheiro público, vocês não podem fazer isso. Se fosse seu dinheiro, uma roupa sua, você pode fazer o que você quiser, mas com dinheiro público não pode. Incrível, pessoal. Assim, às vezes o cara faz até por boa vontade, né? É na boa vontade, mas sim, se tratando de dinheiro público, se pega aquele negócio, se vem algum vereador, se vem algum maluco ali que vê aquilo, vai falar, deixa eu ver. Vai fazer uma pesquisa, vai descobrir de onde estava saindo, vai descobrir a fonte. Aí a gente foi obrigado a cortar. O que a gente fazia? Como é que a gente corta isso? Aquele passado já foi, né? O cara vai ficar usando até acabar. Mas aí a gente falou assim, ó, pessoal, a gente vai... Aí tinha direitos no ano, né? Então, a pessoa tinha direito a 4 camisas de manga curta, 4 camisas de manga comprida e 4 calças por ano. Aí a gente dava, né? Criou-se um procedimento, que nem a gente falou na aula passada, criou-se um procedimento para a entrega de uniforme. E sempre que você entregava o uniforme, a contrapartida era receber o uniforme velho. Luva, é um controle, professor? É uma ficha de EPI, é um controle, né? Isso, aí começou a criar a ficha do EPI. Luva, então, turma, essas luvas de vaqueta, que é um pouco mais forte do que aquelas luvas de pano, luva de vaqueta, então, cara, sumia a rodo, de monte. Aí o pessoal que era bonzinho doava para um pedreiro, né? Doava para um marceneiro, para um carpinteiro. E aí, porra, ficou aquele negócio ali. Pilões, 80% do pessoal de Pilões tinha o uniforme da Petrobras. Isso não pode, turma. O que a gente está falando é que isso não pode. Qualquer coisa que você desvie da empresa, na categoria é chamado de furto. Qualquer coisa, cara. Não pode fazer isso. Né? De empresa nenhuma. Não importa se o furto é de um lápis, de um clipe ou de um motor. É um furto. Isso é complicado, né? Então, a turma, a gente tem que agir eticamente. Ah, mas eu estou prejudicando a população. Não estou prejudicando a população. A população tem o direito de se virar. E que quem quiser doar, faça a doação do seu próprio bolso. Nunca faça isso, cara. Erário público, então, é crime federal. Rapaz, se você desvia alguma coisa, por exemplo, da Petrobras, que é uma empresa do governo, é crime federal. Não é nem municipal, estadual, é federal. Bom, mas deixa para lá, turma. O que eu estou falando, então, na parte do inventário das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito controle por causa disso, que a gente lida com o ser humano, né? E o ser humano, às vezes, ele já tem a índole ruim, ou se às vezes não tem a índole ruim, é o que o pessoal diz, né? Aquela bendita da oportunidade.
Vamos lá, estratégia de transporte. Então, a gente já fez na nossa estratégia de transporte a decisão sobre o transporte, né? Então, qual é o modo? Qual é o modo que a gente vai usar? Então, a gente viu que a gente vai usar o rodoviário. O rodoviário, a gente vai colocar ônibus, micro-ônibus, vans e automóveis. A gente poderia até colocar um exercício um pouquinho mais complicado aqui. Mas a JSL, eu não sei se ela faz isso, não sei se o Gilmar hoje está assistindo, né? Não sei se a JSL faz transporte marítimo. Por quê? Porque ali do Campo dos Goitacazes sai muita embarcação para as plataformas, levando materiais e pessoas. E então eu não sei, mas a gente não vai pegar o modo aquaviário, não. Nós vamos ficar só com terrestre, ok? Então, seleção do modo. Depois, o volume de embarque. Então, a gente já sabe, já mapeou toda a cidade, já sabe aonde essas 6 mil pessoas moram, já sabe a contingência, esse volume de embarque, onde é maior, onde é menor, já sabe os ônibus, já sabe os micro-ônibus, as vans, os automóveis, já sabe os horários que eles entram, né? Porque 3 mil está no horário administrativo e 3 mil estão em turno, então a gente já sabe tudo isso. E quando a gente sabe o modo e o volume de embarque, a gente traça a roteirização, ok? Nós vamos começar a fazer os roteiros. Então, da minha garagem vão sair tantos ônibus, micro-ônibus, vans e caminhões e carros, para ir em cada um dos roteiros, em função do seu volume de embarque, em função do seu horário, pegar aquelas pessoas e levar lá para o nosso armazém, ok? E aí, dessa roteirização, eu tenho a minha programação. Então, para cada local que eu vou, eu tenho que sair 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, em função daquele trânsito que eu vou pegar. Olha só, decisão de transporte leva em consideração modo, ou seleção do modo, né, volume de embarque, roteirização e programação. Essas são decisões sobre as quais pesam fatores como a distância, ok? Então, a distância entre os armazéns aqui, vamos pensar entre a nossa localização, entre o primeiro usuário e os outros usuários, até chegar no local de trabalho de cada um, certo? Que são os clientes e as fábricas. Fatores esses que, adicionalmente, têm influência sobre a localização do armazém. Acabamos de falar nisso. Os níveis de estoque também dependem das decisões sobre o transporte, que variam conforme o volume de cada remessa. Isso se a gente estivesse levando mercadoria, carga de um lado para o outro. Nós não vamos estar levando. Não vamos estar levando pessoas, tá? Então, o estoque que a gente está falando são os estoques de veículo e de sobressalentes. As pessoas estão na residência, são elas que a gente vai transportar. Alguma dúvida aí, turma? Até o momento não, professor. Tá tranquilo, Não, né? só. Nós estamos em 1, 2, 3, 6. Deixa eu ver aqui quantos nós somos. Nós estamos em 11, ok. Beleza. Então tá. Quando eu perguntar, se vocês puderem falar para mim aqui, que fica legal para que eu saiba se eu posso ir para frente ou não. Beleza? Então, até aqui tudo tranquilo. Estratégia de transporte. Continuação. Opa, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o conceito de problema de planejamento logístico. Parece que está tranquilo, não parece? Existem problemas quando a gente fala de planejamento? Então, vamos conceituar alguns deles. Então, nós vamos começar a observar. Tá certo que o nosso exemplo parece até um exemplo bem simples, né? Então, eu já sei qual é o contrato, quantas pessoas de turno de ADM, já sei onde elas moram, quantas pessoas eu vou pôr em cada um, fiz a roteirização, fiz a programação, parece estar tranquilo. Mas existem outros problemas que aparecem normalmente. Então, a gente vai citar alguns deles, tá? Outra maneira de abordar o problema do planejamento logístico é observá-los como uma rede, pensem nisso, abstrata, a gente só pensa ela aqui na nossa cabeça, tá? De ligações e nós, tá? Ligações e nós. Vamos lá. As ligações de rede representam a movimentação de
carga e pessoas entre os vários pontos de estocagem. Então, isso são as ligações, ok? Então, quando eu saio da minha garagem e vou até o primeiro usuário, é uma ligação. Chama-se isso de ligação, ok? Eu saí da minha área de estocagem, ou seja, da minha garagem, e fui até o primeiro usuário para pegar. Aí eu peguei o primeiro usuário e vou pegando os outros usuários até chegar à fábrica. Isso é uma outra ligação. Ok? Tá? Se eu estou transportando, em vez de pessoas, mercadoria, então, por exemplo, eu sou uma central que recebo aqui em Santos as coisas do Mercado Livre. E aí eu pego essas coisas do Mercado Livre e vou levar para a residência. Então, do Mercado Livre até a minha central é uma ligação. Da minha central até o cliente final é uma ligação. Tá claro isso, turma? Vamos colocar na cabeça esse conceito, Claro, professor. esse conceito de ligação. Os pontos, ou seja, a loja, o armazém, a fábrica ou o vendedor, isso aí a gente chama de nó. A ligação, então, é o trajeto. O nó é o ponto onde eu paro. Então, quando eu saio da minha garagem e vou até o primeiro usuário, eu estou fazendo uma ligação do nó chamado garagem com o primeiro nó chamado usuário 1. Ok? Depois, quando eu saio do usuário 1 e vou para o usuário 2, eu estou fazendo uma ligação do nó usuário 1 com o nó usuário 2. Então, só para a gente entender, é como se eu fizesse. Cada trajeto é igual a uma ligação. Cada nó é igual a uma casa. Beleza? No nosso caso, no nosso exemplo, quando eu falo do Mercado Livre, trazendo para o meu armazém aqui em Santos, e do armazém eu distribuindo para os compradores, então, do armazém do Mercado Livre para o meu armazém, é uma ligação entre dois nós. Do meu armazém, eu levo 10 cargas, eu tenho que fazer uma ligação para cada um dos nós, ou seja, para cada um dos clientes que está recebendo. Pessoal, isso é pura e simples conceituação. Professor, mas se eu quiser chamar de trajeto, posso chamar? Pode. Mas em algum determinado momento, algum autor vai estar chamando isso de ligação. Ok, turma? Ligação e trajeto é a mesma coisa. Então, por favor, posso usar trajeto? Pode. Mas, por favor, lembrem-se que trajeto e ligação é a mesma coisa e pode ser que algum autor, aquele autor mais bambambam, não goste de usar o nome trajeto. Olha, o cara é muito bom, ele gosta de usar a ligação. Ele não gosta de usar loja de varejo, armazém, porque ele está tendo que colocar o nome de cada um. Ele chama de nó. Tranquilo? Entendam isso como uma abordagem conceitual. O nó é como se fosse a casa, o local. E a ligação é o trajeto. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, é possível a existência de várias ligações entre qualquer elenco de nós. Então, existem vários trajetos entre várias casas, vários armazéns, de maneira a representar formas alternativas de serviços de transportes, rotas diferenciadas e produtos também diferentes. No nosso caso, é mais tranquilo porque são pessoas. Eu saio do nó 1, que é a garagem, vou para o nó 2, que é o usuário 1, depois vou para o nó 3, que é o usuário 2, até passar por N usuários, até chegar ao nó da fábrica. Tranquilo? Mas eu tenho que pensar, eu estou fazendo um exemplo, né, do que a gente ganhou, mas pode ser que eu esteja transferindo o produto de A para B, aí quando eu chego em B, descarrego bastante produto, eixo de novo com outro produto para ir para C. É o que acontece muito entre os armazéns. Ok?
Lembrem-se disso, tá? Beleza? Vamos lá. Opa, foram 2. Os nós representam pontos em que os fluxos dos estoques experimenta uma parada temporária antes do transporte para uma loja de varejo ou caminho do consumidor final. Por exemplo, é o que acontece com as Casas Bahias, com essas grandes empresas Magalu, que saem das fábricas dos eletrodomésticos, vão até o CD da Magalu ou das Casas Bahia, para depois sair do CD e ir para a loja. Ok? Mais ou menos isso que ele está falando. Então, os nós representam esses pontos. Então, a fábrica é um nó, o CD é outro nó e a loja é um outro nó. É um ponto estratégico, professor. Isso, tem que ser estratégico. Lembra lá que a tomada de decisão ela tem um triângulo. Estratégia de localização, estratégia de estoque, estratégia de modal. Então, a estratégia de localização é estratégia mesmo. Essas atividades de transporte e armazenagem para fluxo de estoque representam uma parcela do sistema logístico total. Existe ainda uma rede de fluxo de informações, que a gente já viu isso daí. Para que eu tenha movimentação de material, eu tenho que ter o pedido e aí a informação vai e volta, tá? Não esqueçam da informação, ok? Os nós são os vários pontos de coleta e também, olha só, acrescentamos aqui que para cada nó, naquele movimento, existe um processamento de um dado. Então, por exemplo, se eu tenho um GPS no meu ônibus e ele parou lá no primeiro usuário, é sinal de que ele pegou o usuário. Por exemplo, se ele demorou menos de 60 segundos, 30 segundos, eu computaria que o usuário 1 entrou. Aí vai no nó 2. O nó 2 demorou menos de 1 minuto. Eu computaria que o usuário 2 entrou. Então, eu estou processando um dado. Estou sabendo aonde o meu veículo está, quem ele já pegou. Então, o nó, além de ser o local, ele também é um local de coleta, né? Ele é um local de processamento do dado. Como conceito, a rede de informação é muito semelhante à rede de fluxo de mercadoria, de produto, pois ambas podem ser vistas como uma coleção de ligações e nós. Então, a cada momento eu tenho uma informação. Então, eu tenho o trajeto, eu tenho o local e eu tenho um dado. Tá? Quando eu junto tudo isso, eu transformo numa informação que alguém está acompanhando. Olha só que legal. Alguém está vendo, olha só, alguém está vendo se aquilo que eu planejei, eu estou executando. E se aquilo que eu planejei e eu estou executando, eu chamo de meta. Ok, turma? Olha só, a gente falou lá atrás da meta e é aqui que eu vou ver. Quando eu começo a verificar se o trajeto, se aquilo que eu planejei no trajeto está sendo realizado. As mercadorias ou pessoas que deveriam estar pegando e deixando está efetivamente acontecendo. Olha só que legal, turma. Contudo, há uma grande diferença entre essas redes, ok? Só para a gente lembrar que o nosso, eu vou pegar pessoas e levar pessoas é uma coisa tranquila. Mas elas são complicadas, de certa forma, quando eu falo de mercadorias. No canal de distribuição, em direção ao consumidor final, as mercadorias, os produtos ou cargas têm um fluxo para baixo, certo? Então, da empresa, da fábrica, até o consumidor. Ao passo que a informação flui, não mas na sua totalidade para cima, ao passo que a informação flui, ou seja, vai para cima e para baixo, mas não na sua totalidade para cima no canal em direção às fontes de matéria-prima. Ela vai para cima e vem para baixo. O que é a informação? É aquela informação de que eu peguei ou deixei um produto. Essa informação sai de baixo para cima e vem de cima para baixo. Vai lá para o meu estoque. Então, o canal de distribuição, quando eu mando a mercadoria, ele só sai do produtor e vai para o cliente. Quando é a informação,
ele é do cliente para o produtor e do produtor para o cliente. Isso aí a gente já viu, tá? Informação é mão dupla. Mercadoria, carga, produto é mão única. A rede de fluxo de mercadorias e a rede de informação combinam-se para formar um sistema logístico. Lembra que a gente falou ontem da tecnologia e de que o avanço da tecnologia trouxe uma facilidade muito grande para o cliente? Além do cliente querer o produto na mão dele, o que ele quer ter? A informação do rastreio. E aí a informação do rastreio tem quando o sistema logístico funciona corretamente. Beleza? Ok, turma? Eu estou misturando um pouco mercadoria porque eu estou falando do contrato que a gente ganhou de transportar pessoas, tá? Mas quando a gente fala de uma forma geral do planejamento, tanto faz, pessoas ou mercadorias. As redes, essas redes que funcionam, né, os fluxos, são interdependentes. Por exemplo, o projeto da rede de informação, só a rede de informação exerce influência sobre os prazos do ciclo do pedido. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um produto, de quanto em quanto tempo eu compro aquele produto? Quanto tempo aquele produto pode ficar armazenado? Quanto tempo ele sai do armazém e vai para a produção? Então, essa rede de informação trabalha independente da rede de transporte. Okay? Tem um período, professor, que cada produto tem uma característica diferente, um processo diferente. Ambos que você vai classificar ele, né? Produto perecível, então, turma, são produtos complicadíssimos, né? Complicadíssimos para você poder fazer o controle de estoque. Já produtos não perecíveis, esses são bem fáceis, né? Você pode aí até às vezes esquecer ele no estoque, mas os perecíveis, né, esses são complicadíssimos. Isso, para o varejista, é pior ainda, né? Porque o atacadista, ele trabalha mais rápido, porque ele está mandando para diversos varejistas. Agora, o varejista que vende para o cliente final, e às vezes ele está lá com aquele produto chegando no dia de terminar a validade dele, e ele faz o que com aquele produto? É complicado. Então, os prazos dos ciclos de pedido afetam os níveis de estoques que precisam ser mantidos nos nós, ou seja, no distribuidor, no atacadista, no varejista. A disponibilidade de estoque afeta os níveis de serviço ao cliente. E estes afetam os prazos de ciclo de pedido e o projeto da rede de informação. O professor agora ficou maluco. Eu vou trabalhar numa coisa dessa? Olha só, quando eu executo aquilo que a gente falou, quando eu executo é fácil, porque eu pego a programação e sigo. Eu estou executando. Eu estou lá com minha empilhadeira movimentando a carga, mas eu estou seguindo uma programação. Eu estou com o meu caminhão entregando o produto, eu estou seguindo uma programação. Agora, aquela programação veio de algum lugar. E é isso que eu quero que vocês imaginem, tá? Que a programação veio de algum lugar. Alguém fez essa programação. E essa programação... É um processo implantado, professor. Vem de um planejamento. Então, mas eu quero que vocês subam o nível da escada. Comecem a pensar como vocês fazendo o planejamento, para que vocês entendam melhor ainda esse processo. Turminha, nós estamos no 1 minuto final da primeira parte. Fechando aqui, eu já chamo a outra reunião, tá? Fiquem atentos aí, beleza? Daqui a pouquinho ele termina e aí eu já mando o convite. Até já!